5 passos para reprogramar sua mente e voltar a ser o dono da sua vida. Você acredita que está no comando da sua vida, mas quase tudo que você faz, sente e decide acontece muito antes de perceber. A maior parte das escolhas que você chama de suas nasceu de pensamentos automáticos que você nunca questionou. É como viver em uma casa que você não construiu, seguindo regras que você não escreveu, seguindo caminhos mentais que foram instalados muito antes de você aprender a duvidar deles. E mesmo assim você continua ali, repetindo padrões como se fossem inevitáveis. A mente cria rotinas invisíveis. São elas que definem a forma como você reage, como enxerga o mundo e como se enxerga dentro dele. Quando você acredita que não consegue mudar, não é você dizendo isso. É o loop antigo que voltou para comandar. Quando você volta a repetir aquela velha insegurança, não é a sua voz. É o script que alguém ou alguma experiência programou e você nunca pausou para substituir. Por isso, tantas pessoas tentam mudar a vida sem perceber que o que precisa mudar primeiro é o programador interno que opera em silêncio. Existe um choque quando você entende que não vive dentro da sua própria mente. Você vive dentro da mente que foi construída por hábitos inconscientes, medos herdados, comentários que te marcaram, expectativas que você carrega até hoje sem saber de quem são. Enquanto você não interromper esse processo, continuará acreditando que está decidindo, quando na verdade está apenas reagindo. Hoje você vai descobrir como recuperar o controle. Não através de frases prontas, nem de motivação temporária, mas de uma reconstrução consciente do espaço mental onde sua vida acontece. O que você vai aprender aqui não é apenas mudar pensamentos, é reinstalar a versão mental que sempre deveria ter estado no comando. Uma mente clara, disciplinada, lúcida e alinhada com quem você deseja se tornar, não com quem o passado tentou te convencer que você era. Se você sente que está vivendo abaixo do que poderia, se percebe que está repetindo padrões que te afastam da vida que deseja, este é o ponto de virada. O caminho de reprogramação começa no instante em que você reconhece que a mente automática não pode mais guiar seus passos. Antes de qualquer mudança real acontecer, você precisa reconhecer quem está operando os comandos dentro da sua mente. A maioria das pessoas tenta transformar a própria vida enquanto permanece cega ao verdadeiro autor por trás das decisões que toma. Nada se altera de forma profunda enquanto você não identifica quem é o usuário atual da sua mente. O medo, muitas vezes, assume o volante, guiando escolhas que parecem racionais, mas que apenas evitam riscos. O ego ferido cria reações defensivas que parecem força, mas que apenas escondem vulnerabilidades antigas. Há momentos em que é o hábito que governa, repetindo ações como se fossem inevitáveis, apenas porque já foram feitas muitas vezes. O problema é que todos esses personagens internos falam com a sua voz, e você acredita que é você pensando, quando na verdade é só um ciclo antigo sendo acionado. Quase tudo o que você sente já foi sentido antes. A mente funciona em loops. Ela repete emoções, interpretações e reações, porque essas trilhas ficaram fortes demais ao longo dos anos. É por isso que algumas pessoas, mesmo desejando uma vida nova, continuam vivendo a versão velha de si mesmas. Não é falta de força, é falta de diagnóstico. Quando você tenta mudar sem entender quem está realmente tomando as decisões, essa mudança se torna apenas uma luta contra sombras internas que você nunca nomeou. Para começar a reprogramar sua mente, você precisa enxergar com clareza o que está moldando suas respostas. Pergunte-se com honestidade:
Quem escolheu esse pensamento? Quem escolheu essa reação? Quem escolheu esse medo? Ao questionar dessa forma, você começa a separar a sua consciência dos padrões automáticos. A sabedoria prática ensina exatamente isso. A mente deve servir, não governar. Uma mente indisciplinada cria vida indisciplinada. Uma mente clara constrói caminhos claros. Quando você entende quem está operando dentro de você, pela primeira vez na vida, começa a existir espaço para a escolha. E onde existe escolha, existe liberdade. Identificar o controlador invisível não é um detalhe, é o início da libertação. A partir daqui, você está prestes a entrar no processo que permite desativar os ciclos antigos e reinstalar o verdadeiro comando da sua vida. Passo 1. Interromper a narrativa invisível. Silenciar o script oculto. A mente conta histórias o tempo todo. Histórias que você não percebe, mas que moldam a forma como você se vê, como reage e até como prevê o futuro. Cada pessoa vive sob um roteiro mental que não escreveu conscientemente. Ele nasce da infância, das comparações, das críticas marcantes, das experiências que deixaram cicatrizes internas que você nem sempre lembra, mas que seu sistema mental nunca esqueceu. É esse roteiro oculto que faz você acreditar, em silêncio, que não é bom o suficiente, que certas coisas não são para você, que mudar é difícil demais, ou que seu destino já está definido. Essas narrativas não surgem com lógica, surgem com repetição. E quanto mais você as escuta, mais elas se fortalecem. Pergunte a si mesmo quantas vezes você reagiu não ao que estava acontecendo, mas ao roteiro antigo que foi ativado sem você perceber. A mente dispara frases rápidas e automáticas como comandos internos. Não consigo, não mereço, vai dar errado, isso não é para mim. Essas frases não chegam para serem analisadas, chegam para serem obedecidas. É assim que o script assume o controle da sua vida. O primeiro passo da reprogramação é interromper essa narrativa. Não se trata de lutar contra o pensamento, porque lutar apenas reforça sua existência. O caminho é observar. Quando o pensamento automático surgir, note sua presença como quem vê uma nuvem passando. Reconheça, mas não se aproxime. Essa pequena distância entre você e o pensamento é o que enfraquece o ciclo. Quando você observa, você decide. Quando você reage, o ciclo decide por você. A mente ganha força quando você acredita que é ela. No momento em que você percebe que pensamento não é identidade, uma nova possibilidade nasce. A sabedoria mais profunda diz que o verdadeiro poder começa quando você consegue separar quem você é daquilo que sua mente tenta te convencer a ser. Um pensamento é apenas um evento. Você é a consciência que o observa. Sem interromper o script oculto, não existe reprogramação possível. Você não pode substituir o que ainda está ativo. Não pode construir o novo enquanto o antigo continua narrando sua história. Por isso, este passo é o início do silêncio interno que abre espaço para uma nova vida. É aqui que você começa a recuperar o terreno mental que perdeu ao longo dos anos. Passo 2. Substituição consciente, inserindo novas linhas de código. Interromper o roteiro antigo cria silêncio, mas o silêncio não é suficiente. Assim como um sistema precisa de novos comandos para funcionar de forma diferente, sua mente precisa de novos caminhos para substituir os antigos. A reprogramação só acontece quando você decide conscientemente o que vai ocupar o espaço que antes estava nas mãos do automático. A mente é como um campo fértil. Se você não planta, o que cresce é o que sempre cresceu. É por isso que, sem substituição,
você sempre volta ao que queria deixar para trás. A lógica interna do cérebro é simples. Ele segue as trilhas mais usadas. O pensamento que você repete se torna o caminho mais fácil. A emoção que você alimenta se torna a resposta mais provável. Para mudar de verdade, é preciso criar caminhos novos e fortalecer esses caminhos até que se tornem naturais. Não basta dizer a si mesmo que quer mudar. Sua mente precisa de instruções claras, específicas e repetidas. É assim que novos padrões se tornam o seu modo padrão de operar. A substituição consciente não é repetir frases vazias ou tentar se convencer de algo que você não acredita. É confrontar o pensamento antigo com perguntas que mudam sua qualidade. O questionamento certo tem o poder de desmontar uma crença que você carregou por anos. Pergunte-se: isto depende de mim? Essa história é real ou foi herdada? O que estou sentindo agora é um fato ou apenas uma interpretação que aprendi a aceitar? Cada pergunta enfraquece o ciclo antigo e abre espaço para a criação de uma nova perspectiva. Reescrever pensamentos é um processo de responsabilidade interna. Quando você escolhe trocar um pensamento automático por um pensamento alinhado com quem deseja se tornar, algo muda na sua postura diante da vida. Ao dizer a si mesmo que é capaz de agir com clareza, você começa a agir com clareza. Ao afirmar que tem domínio sobre suas decisões, você começa a perceber decisões onde antes só via reações. A mente responde àquilo que você decide alimentar. A substituição consciente é o momento em que você deixa de ser espectador da própria mente e assume o papel de editor. Você decide o que permanece, o que precisa ser descartado e o que passa a ter prioridade. É um passo silencioso, mas poderoso. Cada substituição é uma linha de código reescrita, e a soma dessas escolhas constrói uma versão mais forte, mais lúcida e mais alinhada com a vida que você deseja viver. Passo 3. Identidade blindada. Criando o eu que enfrenta o mundo. Existe um ponto na jornada de reprogramação em que você percebe que mudar pensamentos não é suficiente. Pensamentos são apenas reflexos da identidade. Se a identidade permanece frágil, confusa ou moldada por experiências antigas, tudo volta para o mesmo lugar. A mente só se torna sólida quando você redefine quem acredita ser. Enquanto você continuar vivendo a partir da identidade antiga, manterá hábitos antigos, emoções antigas e limites antigos. Toda transformação real começa quando você decide assumir uma identidade que sustenta a vida que deseja viver. A identidade é o núcleo do seu comportamento. Pessoas disciplinadas não precisam lutar para serem disciplinadas, porque a disciplina faz parte da forma como se enxergam. Pessoas confiantes não precisam se esforçar para parecer confiantes, porque a confiança é consequência de uma postura interna. Isso significa que hábitos são sempre efeitos secundários de quem você acredita ser. Não adianta tentar agir como alguém forte se internamente você ainda se descreve como alguém fraco. A mente sempre segue a imagem que você tem de si mesmo. Blindar sua identidade é criar uma estrutura mental que resiste aos ciclos antigos. É decidir que você não negocia mais com aquilo que te enfraquece. Para isso, uma pergunta simples pode mudar completamente sua forma de agir. O que alguém sábio faria agora? Essa pergunta não cria uma fantasia. Ela cria um norte. Ela te afasta do impulso e te aproxima da clareza. E quando você começa a agir com base nessa resposta, sua identidade começa a mudar junto. A cada decisão, você reforça a versão que deseja fortalecer.
Outra forma de construir essa identidade é observar como age quem não negocia a própria paz. Essa pessoa não reage impulsivamente, não se deixa dominar por pensamentos instáveis e não toma decisões guiadas pelo medo. Ela age a partir de um centro interno que não depende das circunstâncias. Quando você escolhe agir dessa forma, mesmo que ainda não se sinta pronto, você treina sua mente para reconhecer essa versão de si como verdadeira. Com o tempo, ela se torna natural. A identidade blindada não nasce de um grande gesto. Ela nasce da repetição consciente de pequenas decisões alinhadas com a pessoa que você deseja ser. Cada vez que você age com autocontrole, fortalece esse núcleo. Cada vez que cumpre um compromisso consigo mesmo, reforça a nova estrutura. Cada vez que silencia o impulso e escolhe a ação correta, você cimenta essa identidade no lugar onde antes havia insegurança. Reprogramar a identidade é assumir sem hesitação que você é responsável por construir a versão de si que enfrentará o mundo. Não há liberdade maior do que essa. Quando sua identidade é forte, sua mente não te trai e suas emoções deixam de comandar sua vida. Você passa a viver a partir de um eixo interno que nada externo consegue abalar. Passo 4. Ambientes que reprogramam o mundo que forma sua mente. Você pode ter a intenção mais forte do mundo, a disciplina mais sólida, o desejo sincero de mudar, mas nada disso sobrevive se o ambiente onde você vive reforça a versão antiga de quem você era. A mente é profundamente influenciável. Ela absorve, replica e normaliza aquilo que a cerca. Por isso, tentar reprogramar sua mente sem ajustar seu ambiente é como plantar sementes novas em um solo que continua contaminado. Não importa o quanto você tente, tudo volta para o mesmo padrão. O ambiente físico molda seu comportamento. Se você vive em um lugar que estimula distração, desordem ou excesso, a sua mente tende a agir do mesmo modo. O ambiente emocional reforça pensamentos. Pessoas que reclamam o tempo todo, que vivem presas ao passado ou que desistem facilmente contaminam sua clareza. O ambiente digital talvez seja o mais perigoso, porque você o consome sem perceber que está absorvendo ideias, desejos, expectativas e medos que nunca foram seus. São esses inputs que reativam os ciclos antigos que você está tentando desligar. A reprogramação exige curadoria, e curadoria é uma escolha diária. Começa com o que você decide consumir. Se você alimenta sua mente com conteúdos que reforçam insegurança, comparação e pressões irreais, sua mente volta para o script antigo. Se você escolhe conteúdos que elevam, fortalecem e expandem sua consciência, a nova programação ganha força. Da mesma forma, observe quem você escuta. Há vozes que drenam sua energia e vozes que despertam sua lucidez. E você precisa aprender a distinguir essas duas antes que elas definam sua trajetória. A curadoria também envolve aquilo que você ignora. A mente precisa de silêncio para reorganizar pensamentos, quebrar loops e construir novas trilhas. Sem silêncio, nada se consolida. E, principalmente, envolve o que você reforça. Toda vez que você escolhe um hábito novo, um pensamento lúcido ou uma decisão alinhada com sua identidade fortalecida, você envia ao seu cérebro uma mensagem simples. Este é o caminho que deve permanecer. Reforço é tudo. Sem reforço, até as melhores intenções se dissolvem. A sabedoria prática ensina que proteger o campo mental é um ato de honra consigo mesmo. Não se trata de fugir do mundo, mas de escolher com discernimento o que permite entrar no seu espaço interno. Ambientes constroem identidades.
Ambientes moldam rotinas. Ambientes definem a qualidade da sua mente. Ao ajustar o mundo ao seu redor, você cria uma estrutura externa que apoia e sustenta a transformação interna que está construindo. Quando você muda o ambiente, você enfraquece a versão antiga e fortalece a nova. É assim que a reprogramação deixa de ser apenas um desejo e se torna um caminho possível. Aqui, você deixa de lutar contra sua mente e começa a construir o terreno onde sua nova vida pode realmente crescer. Passo 5. Ritual de reprogramação. Instalar novos sistemas permanentes. Todo sistema que você deseja manter precisa de ancoragem diária, sem repetição, sem fixação e sem ritual. Até as mudanças mais profundas se perdem no meio das distrações. A mente humana não se transforma por intenção, mas por consistência. Por isso, a reprogramação precisa ser incorporada à sua rotina como um processo consciente, simples e inegociável. O objetivo não é criar algo complexo, mas algo sólido. Algo que a sua mente reconheça como o novo padrão de funcionamento. O ritual começa com o minuto da observação. É o momento em que você se coloca diante dos próprios pensamentos com clareza, como quem observa o movimento interno sem se identificar com ele. Esse minuto permite que você perceba o que está surgindo, qual narrativa tenta assumir o controle e qual ciclo antigo está prestes a ser reativado. Observar é sempre o primeiro ato de poder. Quando você vê, você escolhe. Quando você escolhe, você muda. Em seguida, vem o minuto da substituição. Aqui você intervém com consciência. Identifica o pensamento automático e o troca por um pensamento que fortaleça a identidade que está construindo. Não se trata de negar a realidade, mas de mudar a interpretação. Pergunte a si mesmo qual é a versão de mim que eu desejo reforçar neste exato momento. A resposta determina o novo caminho neural que está sendo aberto. É assim que você instala linhas de código novas dentro da sua mente. O terceiro passo é o minuto da decisão. Este é o ponto em que você transforma pensamento em ação. Decide como vai agir diante do que sentiu, não a partir do impulso, mas da clareza. É aqui que sua mente aprende que o comando não está mais no automático, está em você. O cérebro aprende rapidamente quando percebe coerência entre intenção e comportamento. A decisão diária cria a identidade. A identidade cria a vida. Esse ritual de 3 minutos tem o poder de mudar o curso do seu dia e, com o tempo, o curso da sua vida. Não por ser milagroso, mas por ser consistente. A repetição transforma. Ao praticar esse processo diariamente, você treina sua mente para operar a partir da lucidez, não da reação. E ao longo das semanas, sua programação antiga começa a perder força, enquanto a nova começa a se tornar natural. Para consolidar esse processo, existe o mini compromisso interno, uma frase simples que reafirma seu eixo. Hoje, ajo conforme o que é meu dever interno. Essa declaração não é uma promessa vazia. É um pacto com a sua própria consciência. É o lembrete de que, independentemente das circunstâncias externas, você decide quem guia sua vida. Esse compromisso mantém sua mente alinhada com a identidade forte que está construindo. Com o ritual, sua mente deixa de ser um território confuso e se torna um campo treinado. É isso que instala a nova programação de forma permanente. A transformação acontece na prática diária, nas pequenas decisões repetidas, no cuidado com o que você pensa e no comando sobre o que você escolhe reforçar. É assim que você cria uma versão de si mesmo capaz de enfrentar o mundo com clareza e propósito. A mente que você constrói sua vida.
Chega um momento no processo de reprogramação em que você finalmente entende a verdade que sempre esteve na sua frente. Nada muda enquanto você continua buscando conforto. A mente antiga se alimenta da zona conhecida, mesmo quando essa zona te machuca. Por isso, tantas pessoas ficam presas em ciclos que elas mesmas dizem querer abandonar. Elas querem a transformação, mas querem que ela seja confortável. E esse é o maior impedimento da mudança. A vida só se reorganiza quando você decide enfrentar aquilo que sempre evitou. Quando você fortalece sua identidade, quando substitui pensamentos antigos e quando cria rituais que sustentam sua lucidez, algo profundo começa a acontecer. A mente deixa de ser um ambiente que te empurra para trás e passa a ser um lugar onde você encontra direção. A reprogramação verdadeira não se resume a pensar positivo. Ela é a capacidade de não se render ao automático. É a consciência de que sempre existe um espaço entre o que a mente produz e o que você escolhe fazer com isso. Uma mente reprogramada não é perfeita, mas é íntegra. Ela não elimina o medo, mas impede que o medo decida. Ela não apaga memórias antigas, mas impede que elas definam o que você é hoje. Ela não elimina desafios, mas te lembra que quem enfrenta esses desafios é a versão forte que você decidiu construir, não a versão antiga que você deixou para trás. Essa diferença muda tudo. Quando você muda a mente que interpreta o mundo, muda também a forma como experimenta a vida. O mundo continua o mesmo, mas você o atravessa a partir de um lugar interno muito mais estável. A virada final acontece quando você percebe que cada pensamento, cada escolha e cada minuto do seu ritual diário está construindo um futuro que antes parecia distante. A mente que você constrói a vida que você vive. E quando essa mente é clara, disciplinada e alinhada com seu propósito interno, nada externo tem força suficiente para te tirar do eixo. Você não se torna invencível, mas se torna inabalável. Se este vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que precisa reprogramar a própria mente para voltar a ser dono da própria vida. E se você quer continuar nesse caminho de força, clareza e transformação, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Cada passo que você dá aqui fortalece a versão de si mesmo que está emergindo. A jornada continua.